A última semana de votações no plenário se encerrou ontem e o recesso parlamentar começa oficialmente amanhã. Foi um ano de eleições e de muitos acontecimentos políticos importantes. E para fazer esse balanço do ano no plenário, só mesmo a Dini Moraes, a repórter que faz a cobertura diária e noturna dessas votações. Muito noturna. Bom dia, Dini. Muito bom ter você aqui para fazer esse balanço do ano para a gente. Bom dia, Vera. Bom dia a todos que nos acompanham agora ao vivo pela TV Câmara. Dini, esse ano começou num primeiro semestre aí muito marcado por propostas importantes. Eu acho que contar um pouco a história da análise dessas propostas no plenário ajuda a gente a contar como é que foi esse ano aqui no Congresso Nacional. Eu acho que são dois temas que foram bem marcantes. Um proposto muito pelos parlamentares presidentes do Senado e da Câmara, que é a questão da segurança pública, e a reforma da Previdência, que começou o ano sendo analisada aqui no Congresso, né? É, isso mesmo. A gente pode dizer que o ano no Legislativo ele teve até duas marcas, assim, dois ritmos, né? O primeiro semestre ele foi bem acelerado, ele foi um semestre muito pegado também, que se a gente vai, depois a gente pode falar depois um pouquinho disso, porque houve uma briga política muito grande que se refletiu no plenário, né? Fora do plenário, mas que se refletiu no plenário, que veio com a prisão do ex-presidente Lula, né? Então tudo isso trouxe uma obstrução política para dentro do plenário, então houve um embate muito grande, mas o primeiro semestre ele foi o primeiro semestre muito marcado por ser acelerado. Teve muita discussão, muito embate, muita votação. E o segundo semestre ele já foi um semestre mais lento, naturalmente, né, gente? Porque foi o semestre das eleições. Mas você bem lembrou, Vera. O ano, se a gente for lembrar o comecinho do ano, o ano legislativo ele foi aberto com uma mensagem presidencial. E nessa mensagem, o presidente Temer dizia que a prioridade do ano era a reforma da Previdência. Como a gente viu, a reforma da Previdência não sobreviveu nem ao primeiro mês aqui, né, no Legislativo. Ela acabou sendo colocada de lado porque veio a intervenção no Rio de Janeiro. E, de fato, na verdade, o governo não tinha voto para aprovar a reforma da Previdência do jeito que ela estava. Porque, lembrando, gente, a reforma da Previdência precisa de uma reforma, uma mudança na Constituição. Então, precisa aí de muitos votos que o governo não tinha, mais de 300 votos, né? São 308 votos e o governo não tinha uma margem segura de votos para conseguir aprovar em duas vezes 308 aqui no plenário da Câmara. Então, isso acabou sendo colocado de lado. Aí o governo veio e falou, já que a gente não vai aprovar a Previdência, a gente tem uma lista de 15 projetos de economia para aprovar. Desses 15 projetos de economia, Vera, 4 deles avançaram. Aí a gente pode dizer duplicata eletrônica, o distrato daqueles negócios de imóveis, isso também avançou. Virou lei, né? As agências reguladoras e a desoneração da folha, que também acabou virando lei, né? Ou seja, vários setores aí da economia passaram a pagar mais imposto sobre a folha de funcionário, né? Porque a desoneração era muito grande e o governo reclamava. Agora, alguns não andaram de jeito nenhum. Por exemplo, o governo colocava como prioridade a autonomia do Banco Central. Apesar disso ter sido, sim, discutido no plenário, não avançou. Cadastro positivo, não avançou. Privatização da Eletrobras, que foi uma das principais brigas aqui do ano também não avançou. E a extinção do Fundo Soberano, que depois a gente pode falar um pouquinho mais de medida provisória, foi derrubada, inclusive, no plenário, que é uma coisa raríssima, que é uma medida provisória ser rejeitada no plenário da Câmara. Vamos voltar para a segurança? Vamos falar de segurança. Essa era a prioridade para o governo, economia. Aí veio o presidente do Congresso Nacional, o senador Eunice Oliveira, e falou, não, a prioridade, lá no primeiro discurso, gente, a prioridade vai ser segurança. Então tá. Só que também, dos temas que o Eunício elencou, praticamente nenhum andou. Mas a gente pode dizer sim que houve vários avanços aí foram feitos esse ano na área de segurança pública. E segurança pública a gente pode dizer sim que foi um tema que marcou o ano, viu, Vera? Por exemplo, foi criado um ministério exclusivo para a segurança pública, né? A gente não pode esquecer disso. Foi também feita a intervenção no Rio de Janeiro, logo no começo do ano. Foi a primeira intervenção federal feita num estado desde a Constituição de 1988. E tá? a gente terminou o ano com uma outra intervenção, agora acabou de ser aprovada, né? Exatamente. Em Roraima. No Rio, a intervenção é só na segurança,
Em Roraima, a intervenção foi no estado inteiro. Você pode dizer, não vai valer nem um mês, mas foi feito. Então, são 2 intervenções e era uma coisa inédita, que não tinha sido feita desde a Constituição de 1988. E é uma coisa bem marcante, né? E também uma outra coisa bem marcante na área da segurança que a gente pode falar é a criação de um Fundo Nacional de Segurança Pública que veio juntamente com aquela mudança nas alíquotas e na distribuição do dinheiro da loteria. Não sei se vocês se lembram que a gente explicou isso esses tempos atrás aqui. Então, junto com essa divisão diferente da loteria aí, veio a criação do Fundo Nacional de Segurança Pública e vai ter mais dinheiro para essa área que vai vir da loteria. Então, foram avanços, sim, significativos nessa área de segurança pública. Não foram os que foram anunciados no começo do ano, mas vieram alguns, sim. É porque o cenário estava muito impactado por isso, né? A questão, inclusive, dos refugiados chegando nas fronteiras do Brasil, lá em Roraima, a questão do caso Marielle, coisas que nem sempre passam diretamente pelo plenário, mas que tem muito impacto. Os deputados gostam e querem marcar posicionamento, acham importante algumas discussões que estão nas comissões sejam levadas também para o debate no plenário, mesmo que não seja de votação, né? Mas a marcação de um posicionamento político. Claro, e a gente lembra, né, na verdade, que um dos papéis do parlamento é debater. É cobrar também, né, fiscalizar o governo e debater os grandes temas da sociedade. E como esses temas que você falou realmente são temas que perpassam tudo aí, eles fazem questão de debater muito. E a gente lembra também, foi lançado um novo número de segurança pública esse ano, e quando se falou que a gente teve 60 mil assassinatos no ano passado, é um número super impactante. Então, os parlamentares estão atentos a isso, eles discutiram isso e foram também aprovadas várias propostas também. Agora, muitas propostas vieram por meio de medidas provisórias. Eu sei que você fez um levantamento desses números para a gente ter uma ideia do que veio em relação para o Congresso via medida provisória, que é um projeto mandado pelo presidente da República com prazo para ser votado, uma coisa que meio que acelera aí a votação de um tema, e outros levantamentos em relação a projetos de lei. Sim, é isso? Sim. Vou pedir para o pessoal colocar aqui para mim um levantamento básico e a gente vai conversando em cima dele. Primeiro a gente tem que lembrar o seguinte, qual é a diferença do projeto de lei para a medida provisória? Gente, a medida provisória, assim que o presidente da República assina, ela já passa a ter validade de lei. Tudo bem que ela tem validade de 4 meses, né? Que o Congresso tem que dar a chancela, digamos assim. Olha, os deputados e senadores têm que dizer, eu concordo ou não concordo com essa lei em um prazo de 4 meses. Mas ela já está valendo. Ao contrário do projeto de lei, que pode ter uma tramitação de anos aqui e só depois que for sancionada que vai ter, de fato, peso de lei. Então, ela tem o inverso, né? Ela passa a valer antes da discussão. Ao contrário do projeto de lei, que é discutido antes de valer, né? Por isso que ela tem critérios para ser lançada, né? Critérios de necessidade, urgência, né? Exato. Urgência, relevância, né? E tem que ter adequação financeira. Só que esse é um grande debate que acontece aqui. Inclusive, tinha até uma proposta que ficou de ser votada e não foi, que é a mudança do ritual, né? Do rito processual das medidas provisórias aqui, e acabou também não sendo votada esse ano. Mas vamos lá. Vamos falar dos números aqui para a gente ter uma ideia do que foi votado aqui no plenário. Aqui são as aprovações. Foram 30 medidas provisórias aprovadas. Aí você vai ver que tem mais que projeto de lei, né? Só que o que acontece, gente? Tem mais projeto de lei do que medida provisória aprovada. Perdão, é isso mesmo. Tem mais projeto de lei aprovado do que medida provisória no plenário. Foram 50 projetos de lei e 30 medidas provisórias. Isso só aprovado. Mas por que eu quero chamar a atenção para essa questão? Porque de medida provisória, de fato, que passou pelo Congresso, foram 52. 30 foram aprovadas, mas 18 acabaram perdendo o prazo sem serem votadas ou foram revogadas, e 2 foram rejeitadas mesmo. Uma na Câmara, outra no Senado. Uma criava cargo para aquele Conselho de Recuperação Fiscal dos Estados Endividados e a outra extinguia o Fundo Soberano, que é aquela grande poupança que o Brasil tem. Então, isso também é um fato muito importante, porque é raríssimo uma medida provisória ser rejeitada no plenário, como eu já disse anteriormente. Geralmente, ela perde a validade. Quando os deputados e senadores não concordam muito com a medida provisória, eles deixam ela lá cozinhando e passando o tempo até que ela perde a validade dela em 4 meses, né? Que foi o que aconteceu com essas 18, digamos assim. E as outras 2 foram rejeitadas. E essas 30, elas foram aprovadas. E aqui tem muitas aqui. Eu queria destacar que 8 delas tratavam de renegociação de dívidas. Aí é dívida de Estado, dívida de município, dívida de empresas no geral, dívida do setor rural, que é a maioria dessas medidas provisórias das dívidas tratam do setor rural. E aí,
eu vou fazer só uma pontuação sobre isso, Vera. Essa questão do refis rural, que é a renegociação das dívidas do setor rural, não só de produtor, mas como de empresa do agronegócio, isso aí começou desde o começo do ano. O prazo para aderir a esse programa de renegociação está aberto o ano inteiro, tudo por via medida provisória. Uma prorrogando, vai, revoga uma, prorroga de novo. E de fato ficou o prazo aberto o ano inteiro. E aí ontem a gente foi buscar alguns produtores para poder falar com a gente. E aí, né, que diferença fez isso na vida de vocês? E vários não quiseram falar. Por quê? O que acontece? Na verdade, tem um rolo danado envolvendo o Fundo Rural, que é aquela questão da previdência da área rural, que o Supremo Tribunal Federal determinou que os produtores rurais pagassem. E é uma dívida de muitos anos, é uma dívida que supera bilhões mesmo, dezenas de bilhões de reais. O governo trabalha aí com mais de 10, tem gente que fala que chega a 30, é uma dívida enorme. E os produtores rurais estão querendo resolver isso antes de aderir ao programa de renegociação de dívidas com o governo. Porque esse programa de renegociação prevê a renegociação justamente do Fundo Rural também. Só que os produtores querem que seja ou anistiado ou dado um desconto muito maior, porque é uma dívida de muitos anos. Então, eles ainda acham que essa situação aí não está resolvida e provavelmente esse assunto é capaz de ser prorrogado de novo justamente por causa desse impasse, de que os produtores não aderem porque não se resolveu o Fundo Rural, mas o governo quer que eles façam a adesão ao refinanciamento justamente para eles pagarem o Fundo Rural, né? Então, está um impasse aí, uma quebra de, digamos, uma queda de braço entre o setor rural e o governo, né? Agora, outro setor importante que a gente não pode esquecer de falar, que marcou aqui o primeiro semestre, inclusive via a medida provisória, foi dos caminhoneiros, né? O setor de transporte. Uhum. E contar a história dos caminhoneiros também ajuda a gente a entender um pouco esses números, porque muitas medidas provisórias vieram para resolver aquela questão, né? Sim, sim. Olha só, gente, se a gente lembrar, lá no primeiro semestre, a gente teve a maior greve de caminhoneiros, né, da história do país. Foram 10 dias que os caminhoneiros ficaram completamente parados e isso causou um monte de transtorno, né, para a população em si. Eles estavam numa reivindicação, né, lícita deles, eles têm direito de fazer a reivindicação mesmo, mas o país praticamente parou, né, porque era falta de combustível, falta de comida, enfim, um transtorno danado aí. E aí foram feitas negociações e dessas negociações saíram algumas coisas. O que a gente pode destacar dos caminhoneiros? Primeiro, saiu aí, já virou lei, a questão do frete mínimo. Virou lei também uma reserva de 30% dos fretes da Conab, de grãos, né, da Conab, para os caminhoneiros autônomos. Também foi feito um desconto no óleo diesel lá na refinaria para que se tenha desconto na bomba para os caminhoneiros. Essa que era uma das principais reivindicações, né, a diminuição do preço do combustível. Também foi feita a isenção do eixo suspenso dos caminhões, né? Então eles estão pagando menos pedágio aí pelo país e aí esse outro foi via projeto de lei, que é o marco regulatório do transporte de cargas no país. Isso também traz regras gerais, assim, todo o setor, tanto para quem é autônomo, para quem não é, para quem é empresa, enfim, é um marco regulatório mesmo com muitas regras que saiu para o setor e aí foram várias, né, decisões por causa da pressão que os caminhoneiros fizeram. Uma boa lembrança essa. Agora, Dini, aí veio o segundo semestre, né? Aí vieram as eleições, o plenário ficou um pouco paralisado por causa disso, impactado primeiro pelo resultado. A gente teve uma renovação muito grande no Congresso Nacional depois dessas eleições. A gente está tendo agora esse momento de transição do governo e essas pautas colocadas pelo novo governo já começaram no segundo semestre a serem um novo momento de debate pautado pelo futuro presidente Jair Bolsonaro, né? Isso, e na verdade eles tentaram mais frear do que impor, na verdade, né? A bancada do partido do novo presidente, a bancada do PSL, hoje é pequena, mas ano que vem ela vai ser maior, vai ser a segunda maior bancada da Câmara, né? Então houve já uma articulação para que se tentar barrar projetos, principalmente que eles avaliavam que trariam despesa para o novo governo, porque eles se deram conta de que realmente o governo está no vermelho, e a gente sabe disso, o orçamento foi aprovado agora essa semana,
pelo 6º ano seguido, 2019, deve fechar as contas no vermelho, as contas públicas federais no vermelho, em 140 bilhões de reais. Então, o novo governo se deu conta disso e está tentando fechar a torneira e tentando cortar gasto e tentando evitar, na verdade, que novos gastos fossem feitos. Eles atuaram mais nessa questão de tentar barrar alguns projetos. Deixa eu trazer de volta aquela artezinha aqui dos projetos, só para eu concluir aquela questão dos projetos de lei, que ali eu queria dar destaque aqui dos projetos de lei. E desses 50 projetos de lei aprovados, gente, 15 já viraram lei. E aí tem coisas a respeito de micro e pequena empresa, tem vários setores aqui. E aqui eu queria só fazer uma pontuação a respeito das mulheres. Porque foram vários projetos de lei que foram aprovados este ano a respeito de direitos das mulheres e projetos defendidos pelas deputadas federais aqui. Só nos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, que foi agora, em novembro, não sei se vocês se lembram, a gente até falou aqui algumas vezes, foram 8 projetos. E desses 8, 5 já viraram lei agora, recentemente. Olha, para você ter uma ideia, o direito a faltar 3 dias por ano no trabalho para fazer exame preventivo de câncer, não só para mulher, para homem também. E a reconstrução da mama e a simetria da mama. E aí eu vou pedir para o pessoal colocar para a gente aqui o videozinho da Maria Vitória, que a gente conversou com uma paciente de câncer. Ela teve câncer em 2012. Nós estamos em 2018. Até hoje, ela não fez a cirurgia de simetria de mama. Então, você imagina passar por todo o processo do câncer, toda a retirada da mama, conviver sem uma mama, ter que fazer a quimioterapia, radioterapia e, além de tudo, ainda ter que ficar com uma diferença, né, no corpo. Vamos ouvir o que ela falou a respeito disso? E virou lei, tá, gente? Agora é para fazer, se possível, a simetria e reconstrução da mama ao mesmo tempo que você retira o câncer. Se não tiver, assim que a paciente conseguir estar com condições de saúde. E é para fazer também na mama que não foi afetada pelo câncer, para deixar as duas mamas iguais. Vamos ver? Em 2012 foi diagnosticada com câncer de mama. Foi retirada a mama, teve que retirar. E passei 2 anos sem essa mama, né? Fiz a reconstrução. E agora, nesse momento, eu estou aguardando fazer a simetria, que é para compensar, né? Porque uma fica em cima e outra embaixo, e não tem o caso da estética. Uma em cima e outra embaixo é estética. Mas, no caso, deu problema na coluna. Tá? Não é só o problema da estética, é um problema no corpo mesmo, que você sente as dores na coluna. Eu sinto dor na coluna. E, para mim, vai ser muito importante, né? Além de corrigir esse problema, a autoestima para mim vai ser muito importante. Sobre a mulher, eu quero destacar mais 3 projetinhos só. Gente, virou lei, importunação sexual, então esse negócio de homem ficar se masturbando em público, perto de mulher, e isso é crime, tá? Agora não tem mais essa no ônibus, lembra aqueles casos horrorosos? Sim, que todos a gente nós viu? conhecemos os casos. Pois é, né? Então, e registro e divulgação de cena sexual ou íntima da mulher sem a permissão também virou crime. E descumprimento de medida protetiva. Então, se tiver aí uma determinação para que o homem fique separado da família, ele chegar perto, isso também virou crime e é agravante agora também. A gente fala da mulher, mas é de qualquer pessoa, na verdade. Claro, homem ou mulher sim, que tem a sua intimidade sexual filmada e divulgada sem a permissão, né? Perfeito, é isso mesmo. São bandeiras das mulheres, mas que valem para os homens também, Para a claro. sociedade, é isso mesmo. Dini, vamos falar, a gente passou muito rápido, é muito tempo, como você falou, foi um ano acelerado de votações, a gente falou rapidamente aí sobre algumas questões, com certeza ficaram algumas de fora, mas a gente tem uma retrospectiva já pronta aqui na TV Câmara, que vai ficar no ar durante várias semanas, para lembrar em detalhes cada uma dessas tramitações, votações, debates, não só no plenário, mas também nas comissões, que é um outro local importante de votação de temas que mudam a vida das pessoas, né? Agora, vamos falar um pouquinho, continuar dessa perspectiva para o ano que vem, a gente termina com intervenção, a gente começa parecido num tema, pelo menos, que é a reforma da Previdência. Ela começou o ano, vai começar o outro de novo. Isso, a reforma da Previdência esse ano não deu, mas o novo governo já prometeu que ano que vem vai
primeiro projeto, o prioritário aqui no Congresso do governo novo, Jair Bolsonaro, será a reforma da Previdência. Então aí a gente vai ver se ele de fato vai conseguir essa articulação, que como a gente falou lá no começo da conversa, realmente são necessários pelo menos 308 votos e é preciso uma margem aí, né? Porque como há uma pressão popular e uma pressão muito grande de todos os envolvidos, né? Todo mundo é afetado, né, gente? Porque muda a aposentadoria da gente, então vocês conseguem imaginar a pressão que não tem em cima de deputados e senadores, né? Então, como são necessários 308 votos de deputados em 2 votações, a gente precisa ver se a articulação do governo vai ser boa nesse sentido aí e que proposta, de fato, eles vão colocar em votação. Outra proposta que eles estão falando, que estão prometendo também, a reforma tributária, né? Também é uma proposta de praticamente todos os últimos governos, também não se avançou, mas está aí, tem uma proposta que foi recentemente aprovada e pode ser colocada em votação no plenário. E temos já 15 medidas provisórias que estão aguardando a votação já a partir de fevereiro, aí, quando entrarem os novos deputados. Então, isso fora até agora, tá? Porque até dia 31 o presidente Michel Temer também pode editar mais medidas provisórias, né? Até o momento são 15 que estão aguardando votação. Fora isso, tem aquele polêmico projeto Escola Sem Partido, né, que quer impor limites aí ao professor na sala de aula, que é um projeto que deu o que falar esse ano, não chegou ao plenário, mas quase chegou lá, né? Mas tudo isso reflete lá, como a gente já falou aqui, né? Está nas comissões, mas como é previsto que ele seja aprovado, seja votado no plenário, tudo isso reflete lá também. Dini, muito obrigada por esse ano todo de debate, de esclarecimentos assim, aqui com a gente, o seu empenho em deixar claro, deixar como é que isso interfere e afeta a vida de cada pessoa, para não deixar os debates, as leis ficarem num campo, dentro daquele, né, palácio ali do Congresso Nacional, dentro do plenário, tentar deixar claro, esmiuçar para as pessoas nos termos mais comuns, para que a pessoa entenda e participe, né, acompanhe e participe. Muito obrigada, mais uma vez. Esse é sempre o nosso objetivo, né, gente? A gente está aqui para tentar fazer com que vocês entendam como isso tudo interfere na vida de vocês, porque a política faz parte da nossa vida o tempo inteiro e todo mundo precisa entender, né? Participar. Tudo afeta a nossa vida, não são só palavras, não. Às vezes a gente acha que é só a palavrinha, a letrinha que está escrito lá, não é não. Tudo interfere na nossa vida e a gente está aqui para isso, tentando traduzir um pouquinho para vocês. Foi um ótimo ano, eu desejo aí para todo mundo um final de ano maravilhoso, que 2019 seja melhor. Obrigada, Dini. Feliz Natal para você. Para vocês também. Tchau, tchau, gente.